Olá, aventureiros! Meu nome é Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E esse vídeo, que não é recomendado para crianças, recomendo descrição quanto ao conteúdo, é sobre Levios, o novo produção em computação gráfica do Netflix, misturando box, revolução industrial e umas coisitas más. Então, se você gosta do tema, já dê o like aqui no vídeo, dá aquela pausa para inscrever-se e clicar no sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo. Primeiramente, do que trata-se Levios? Levios é o nome do protagonista, que é sobrevivente de uma grande guerra, assim como os outros personagens, e ele, que teve mente, corpo e família destruídos durante a guerra, tenta buscar um novo significado para si mesmo. Então, nesse processo, o boxe, mais precisamente o Metal Box, que é uma modalidade de combate no qual você luta justamente com membros mecânicos, então é um esporte no qual ele pode fazer e mergulhar, já que justamente parte do corpo dele foi reconstruído mecanicamente pela guerra, né, um trauma grande, então isso já permite logo de cara ajudar a superar esse processo de trauma, entrar em contato consigo mesmo, dar um novo significado para vida dele e até mesmo construir novas relações familiares usando como base o boxe, né? Tanto que o tio dele que treina ele acaba ganhando novas amizades dentro desse meio e vai evoluindo, ele vai tendo novas metas para serem conquistadas, né? Então, podemos pensar que é o processo no qual você tem um esporte, no qual você mergulha nele, para poder pegar e meio que reconstruir tanto o seu mundo interno quanto o seu mundo externo após as grandes catástrofes que infelizmente abrangem todo mundo. Tanto as questões por políticas desmedidas do governo que não se importa em sacrificar a população, como que acontece em todas as grandes guerras do planeta, como também a gente tem as próprias questões de desastres naturais, né? Inclusive a luta contínua por recursos minerais que acaba misturando tudo isso. Juntamente com isso, temos uma questão bem interessante, né, que apesar de ser um mundo fictício, ele bebe muito do século XIX. Já que nós temos toda a questão que também é bem interessante, que estimula a nossa criatividade, né, de ver quais os potenciais, como é utilizado isso, né, quais as questões tecnológicas envolvidas, que é o chamado supervapor, que é um vapor absurdamente poderoso, derivado de uma substância chamada água de Agartha, né, e para quem não sabe, Agartha é uma cidade que vem de algumas lendas, alguns contos, né, que falam sobre uma cidade secreta no interior da Terra. Vou deixar vocês assistirem anime para pegarem e deduzirem um pouquinho mais sobre isso, e que esse super vapor é um vapor absurdamente mais potente do que o normal, permitindo assim as altas conquistas tecnológicas que existem dentro da história. E isso tem um paralelo com o mundo normal, sendo que, para quem viu o meu vídeo Fogo e Aço, sabe que a revolução industrial não se deveu simplesmente a você criar um motor diferente. Você precisou de um novo tipo de combustível que abasteceu esse mundo. A gente não está falando de carvão normal. Na Revolução Industrial, nós tivemos o carvão betuminoso, que é uma espécie de intermediário entre o carvão e o petróleo. Então, uma espécie de substância mineral que é extremamente rica em óleos minerais, meio que um proto-petróleo que existe por aí, permitindo assim que você alcance muito mais calor. Então, máquinas absurdamente mais potentes e as altas temperaturas permitindo você forjar coisas e modelar metais de formas como você nunca poderia ter feito antes na história da humanidade. Exceto por algumas tecnologias que até hoje a gente não entende de alguns povos da antiguidade. Então, peguem e aproveitem para pesquisar a Revolução Industrial. Fora isso, temos a questão do próprio boxe, né? E o legal é que, como estamos falando de uma coisa meio humana, meio mecânica, eles tendem para o realismo dos dois lados. Então temos tanto a questão da necessidade de aperfeiçoamento contínuo, de conhecer e desenvolver novas técnicas, inclusive as discussões de técnicas são muito embasadas em técnicas do mundo real, quanto a parte mecânica, que na minha opinião lembra muito a questão dos carros de Fórmula 1, né? Tipo, até onde você consegue aperfeiçoar e lapidar a tecnologia para deixar ela cada vez mais forte, potente, só que dentro sempre dos limites técnicos e legais que aquela estrutura mostra. Nós sempre
contra a questão do intermediário, né? Afinal, o próprio piloto da máquina, entre aspas, é o lutador, né? Então, até onde tirar o máximo de desempenho sem se destruir ou destruir seu equipamento dentro do processo, né? Então, você tem essas várias questões que são trabalhadas em Levels, né? E que, na minha opinião, fica muito marcante, primeiramente no segundo episódio, né? Quando mostra toda a trajetória do Levels, desde criança, sobrevivendo à guerra, até pegar e criar e mergulhar dentro do mundo desse boxe e os companheiros que ele faz, quanto na prática no terceiro e quarto episódio, né? Quando vemos a luta, a grande luta dele, né, de alguém que usa justamente a zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade dentro do esporte para fazer atos extremamente cruéis, né? Só que como justamente ele tá fazendo uma coisa cinzenta na legalidade, né? Ele não pode ser meio que tocado por causa disso, né? E que nos faz também pensar, né? A qual é a motivação pessoal pelo qual cada um pega, mergulha no esporte e como cada um remodela seu mundo por causa disso, né? E até onde você tem que tomar cuidado para sua obsessão, ao invés de simplesmente remodelar e criar seu mundo próprio, acabar não destruindo o próprio mundo que você pegou e criou, né? Então, até onde você cria uma relação construtiva com as coisas e até onde seus hobbies, profissões, seus propósitos, eles são uma coisa destrutiva ou destrutiva ou construtiva. Isso estamos falando, é claro, nos primeiros 4 episódios da série, que são simplesmente sensacionais, né? Então, prepare-se depois pro segundo vídeo, né? Quando eu concluir a série, pegando e falando o que após essas expectativas criadas pelos primeiros episódios, que foram muito bons, como é que a série pegou e continuou trabalhando tudo isso, mergulhando cada vez mais nos personagens e na história desse mundo. Então, galera, se vocês gostaram, dê o like aqui embaixo no vídeo, compartilhe com seus amigos, escrevam nos comentários e até mais, galera!